Era um dia que ficaria para sempre gravado na memória da humanidade. 6 de maio de 1937, Lakehurst, Nova Jersey. O majestoso Hindenburg, um símbolo da engenhosidade e progresso humano, estava pronto para completar sua jornada transatlântica. Passageiros e tripulantes estavam cheios de expectativa. Eles viajaram milhares de quilômetros, carregados pelo vento através do oceano. Mal sabiam eles que o destino reservava uma reviravolta cruel. Conforme o dirigível se aproximava do mastro de amarração, um pequeno brilho repentino chamou a atenção dos espectadores. Uma pequena chama, quase insignificante no início, dançava perto da cauda. Em um piscar de olhos, a chama se transformou em um inferno violento. O céu, antes repleto da promessa de uma nova era, agora estava em chamas com o brilho assustador do dirigível em chamas. Gritos perfuraram o ar quando o outrora poderoso Hindenburg, consumido pelas chamas, começou sua descida para a terra. O desastre se desenrolou em questão de segundos, deixando o mundo em choque e descrença. O sonho de viagens aéreas luxuosas estava destruído no chão, um testemunho fumegante da natureza implacável do fogo e da fragilidade da ambição humana. O desastre de Hindenburg foi mais do que um acidente. Foi uma tragédia que enviou ondas de choque por todo o mundo. Marcou um ponto de virada na história da aviação, mudando para sempre a maneira como percebemos os céus. Para entender a magnitude do desastre de Hindenburg, precisamos primeiro entender a era que ele representou. O início do século XX foi uma época de avanço tecnológico sem precedentes. Santos Dumont havia conquistado os céus e o mundo estava cativado pelas possibilidades das viagens aéreas. Entre essas maravilhas da engenharia, os dirigíveis, particularmente os Zeppelins, se destacavam. O Hindenburg, em homenagem ao falecido presidente alemão Paul von Hindenburg, foi o auge desta era. Era um dirigível colossal, um gigante dos céus, com mais de 240 metros de comprimento. Para colocar em perspectiva, isso é quase 3 vezes o comprimento de um Boeing 747. O Hindenburg era mais do que um dirigível, era um símbolo de orgulho nacional para a Alemanha. Representava a destreza de engenharia do país e sua ambição de conquistar os céus. O dirigível era um hotel luxuoso nas nuvens, completo com salas de jantar, um lounge e até mesmo uma sala de fumantes. A promessa do Hindenburg era a promessa de uma nova era de viagens aéreas. Uma era em que cruzar o Atlântico não levaria dias em um navio, mas meras 36 horas com conforto incomparável. Era um sonho que capturou a imaginação do mundo. No coração do Hindenburg, e de fato de todos os Zeppelins da época, havia um segredo volátil, o hidrogênio. Mais leve que o ar e facilmente disponível, o hidrogênio era a força vital desses dirigíveis, permitindo que eles alcançassem sustentação e voassem pelo céu. Mas o hidrogênio tinha um lado negro, um segredo perigoso que acabaria levando à ruína do Hindenburg. O hidrogênio é altamente inflamável. Basta uma pequena faísca para incendiá-lo, liberando uma quantidade enorme de energia em uma explosão flamejante. Os criadores do Hindenburg estavam cientes desse risco. Eles tomaram precauções, revestindo as células de gás com um material especial projetado para evitar vazamentos. Eles até proibiram os passageiros de carregar fósforos ou isqueiros, mas apesar dessas medidas, o perigo inerente ao uso de hidrogênio permaneceu. Era um risco que eles estavam dispostos a correr, uma aposta que acreditavam que valeria a pena. Eles estavam errados. O Hindenburg, apesar de toda a sua grandeza e maravilha tecnológica, era um desastre prestes a acontecer. Uma única faísca, um momento de descuido, foi tudo o que foi preciso para transformar esse sonho em um pesadelo. 6 de maio de 1937 começou como qualquer outro dia de primavera. O Hindenburg, após uma viagem tranquila de Frankfurt, Alemanha,
estava programado para pousar em Lakehurst, Nova Jersey. A bordo estavam 36 passageiros e 61 tripulantes, ansiosos para desembarcar após sua aventura transatlântica. O ar vibrava de entusiasmo, enquanto o enorme dirigível se aproximava do local de pouso. O pouso, no entanto, foi atrasado devido a tempestades na área. O Hindenburg circulou por horas, seus passageiros olhando pelas janelas para as nuvens de tempestade se formando abaixo. O atraso, embora inconveniente, pouco fez para diminuir o ânimo daqueles a bordo. Eles estavam prestes a completar uma jornada que era, na época, considerada o auge das viagens de luxo. Quando a tempestade diminuiu, o Hindenburg fez sua aproximação final. A equipe de solo se preparou para o pouso, seus rostos uma mistura de admiração e expectativa. O dirigível, iluminado pelo sol poente, lançava uma sombra imponente sobre o campo de pouso. Era um momento de beleza e desgraça iminente, um lembrete gritante de que mesmo diante da engenhosidade humana, a natureza está no comando. O acidente do Hindenburg ocorreu em 6 de maio de 1937, quando o dirigível pegou fogo enquanto tentava pousar em Lakehurst, Nova Jersey. A causa exata do incêndio permanece um tópico de debate, mas acredita-se amplamente que uma combinação de eletricidade estática e vazamento de hidrogênio foi a culpada. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo o dirigível em menos de 1 minuto. Das 97 almas a bordo, 36 pereceram, juntamente com um membro da equipe de terra. O outrora poderoso Hindenburg, um símbolo da engenhosidade humana e do luxo, foi reduzido a destroços fumegantes em instantes. Pensem na grandeza do Cristo Redentor, reduzido a cinzas em questão de segundos. Uma tragédia inimaginável. Esta catástrofe marcou o fim da era dos dirigíveis como meio de transporte de passageiros. O mundo assistiu horrorizado enquanto os noticiários capturavam o trágico evento, gravando-o na história como uma lembrança sombria dos perigos que acompanham até mesmo os avanços mais inspiradores. O desastre de Hindenburg, com seu impacto rápido e devastador, alterou para sempre o curso da história da aviação. Serve como um exemplo pungente de como, diante das forças indomáveis da natureza, as conquistas humanas podem ser magníficas e tragicamente frágeis. Assim como a força da natureza que assola nossas cidades com enchentes e deslizamentos, nos lembrando da nossa vulnerabilidade. Depois disso, os céus nunca mais seriam os mesmos, e a promessa dos céus foi para sempre sombreada pela memória assombrosa da queda do Hindenburg. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo interessante para você.